estava ali meditando, a gente começa a entrar nesse contexto que Deus ele levanta Moisés como profeta, como líder religioso, para ele resgatar, ou seja, para ele libertar o povo de Israel, que estava por mais ou menos 400 anos, aquele povo estava à servidão de Faraó, aquele povo de Israel estava sobre aquele domínio, aleluia, do rei Faraó. E a gente vê que a história de Moisés na Bíblia, desde o capítulo 2, o nascimento de Moisés, e a gente começa a entender como já foi difícil a sua trajetória, porque Moisés, ao nascer, ao seu nascimento, após 3 meses de vida, Moisés ele foi o quê? Escondido. Então a gente vê que, aleluia, 3 meses Moisés foi escondido, porque já havia um propósito, já havia uma promessa sobre a sua vida. E quando se trata de promessa, de uma missão que você tem para fazer, a gente sabe que não será fácil a nossa trajetória. E a gente vê que a vida de Moisés já foi com dificuldade. Nasce aos 3 meses de vida, já é escondido. A sua própria mãe esconde Moisés durante 3 meses. Moisés nasce, ele não vai ser reconhecido, ninguém vai ver Moisés. Só que a gente vê que naquela época, o rei Faraó, o rei do Egito, ele era um decreto, uma ordem que ele já havia decretado ali. Se tivesse algum filho, homem, que não fosse da origem do Egito, não fosse daquela descendência, era hebreu, a ordem era a morte, já era matar a família que tivesse o filho menino. Aleluia. Então a sua mãe, ela se sente, Joquebede, ela se sente ali, aleluia, ela fica ali naquela situação sem saber o que ela vai fazer com o menino. Então ela fica preocupada, ela fica aflita. Então ali eu creio que ela vai ter uma estratégia. Eu vou esconder Moisés durante 3 meses. Após 3 meses eu vou, aleluia, colocar Moisés sobre as águas. E ali ela vai arrumar o menino, vai colocar dentro de um cesto. E ela vai abandonar Moisés ali naquele rio Nilo. Então ali Moisés ele foi escondido por 3 meses, vai ser abandonado pela sua própria mãe. Não porque a mãe de Moisés queria abandonar o filho, porque ninguém quer ficar longe de um filho. Após o nascimento, ainda muito novo, com 3 meses de vida, aleluia, ele precisa ainda de cuidado, precisa estar perto da mãe, porque ele nem tinha ainda desmamado. Então ela teve essa estratégia de colocar Moisés dentro do rio, porque ela sabia que alguma direção Moisés, aleluia, seria direcionado para algum lugar. E ali a gente vê que naquela época as mulheres, ali do palácio, elas iam nos rios, lavar ali as roupas, algumas iam se banhar. E a gente vê que é interessante que a filha de Faraó, naquele exato momento a qual Moisés, ele está sendo naufragado naquele cesto pelas águas, ali dentro, e Moisés está muito assustado, porque ele ainda é muito pequeno, muito menino ainda, e ali ele começa a chorar. Então é algo interessante que a filha de Faraó vai estar exatamente naquele momento a qual Moisés está no rio. Ou seja, aquilo que ele estava impedindo, aleluia, sobre a vida de Moisés ali, Deus resgata Moisés das águas. Ela vai se comparar com o choro do menino, e ali ela pega o menino, retira do rio e leva para dentro do palácio. Então Moisés já vai crescer dentro do palácio, uma terra estranha, aleluia, vai conhecer os seus costumes do Egito. Então a gente vê, aleluia, que a vida dele não foi fácil, porque Deus havia que uma promessa havia sobre a vida de Moisés. Então quando há uma promessa na minha e na sua vida, o caminho não será fácil. A missão de Moisés era libertar o povo que estava em cativo. Aleluia. Então Moisés vai crescer ali no Egito, aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. E ali, mesmo ele estando no Egito, mas ele não vai mudar a sua origem, a sua descendência vai continuar a mesma. Louvado e engrandecido seja Deus, que ali o próprio Deus que escolheu, ou seja, o próprio Deus que levantou Moisés por uma missão. Era essa missão dele resgatar esse povo. Só que esse povo estava em servidão, eles estavam ali sob o domínio de Faraó. O povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo humilhado, o povo trabalhava, não tinha reconhecimento. Só que o povo naquela época, o povo ali, mesmo assim o povo ainda estava satisfeito, porque, aleluia, eles não estavam acostumados com liberdade. 400 anos aprisionado em cativeiro, vamos dizer assim. Ele já estava acomodado com aquela situação. Só que
aquele povo, tirar o povo das mãos de Faraó, porque já havia um lugar, já havia uma terra, uma cidade prometida àquele povo. Aleluia. Então Deus levanta Moisés para Moisés libertar aquele povo, mas a sua jornada, a sua trajetória não foi fácil, porque Moisés ele enfrentou vários desafios, ele passou por várias perseguições, provações, mas ele foi fiel ao Deus que ele servia. Aleluia, louvado seja Deus. A sua função era resgatar o povo. E a gente vê aqui no versículo 14 de Êxodo que quando o Senhor ordena Moisés para libertar aquele povo, e aqui a gente vai ver que o povo de Israel, após ser, aleluia, ser liberto,